Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast Direito e Mercado, um podcast que a gente traz conteúdo aqui sobre o direito imobiliário para o mercado imobiliário, né? Sempre um mercado tão dinâmico, com várias alterações da lei, as pessoas fazendo negócios todos os dias, então conteúdo é o que não falta. E hoje, como um episódio que a gente já faz sempre aqui, que é trazer os casos reais para vocês verem a aplicação prática daquilo que a gente traz aqui da lei, né, que a gente fala de forma tão retórica, para vocês verem a aplicação no nosso dia a dia, no nosso escritório. Mais uma vez aqui com a Manu, tudo bem, Manu? Tudo certo. Muito trabalho lá no escritório, as assessorias imobiliárias. Sim, sempre muito dinâmico, que nem você falou. Nunca um Exato. caso é igual ao outro. Não, exato, assim, eu estava com uma incorporação fazendo agora recente, e é um empreendimento totalmente diferenciado, 3 torres, nossa, deu trabalho, e uma coisa que às vezes para mim parece pegar um modelo padrão e aplicar, e não é, né? Então, assim, Sim, isso que é uma coisa exatamente. complexa, mesmo no contrato de compra e venda, nenhum contrato de compra e venda é igual ao outro, né? Não, não é. E falando sobre compra e venda, né? Até um caso que eu queria compartilhar aqui, no sentido de aquisição de imóveis que tem uma alocação vigente, né? Que eu acho que é uma das coisas, assim, que às vezes as pessoas procuram, elas querem comprar um imóvel que não tenha inquilino, mas e se tiver? Como que o proprietário reage com isso? Como que o comprador, né? O possível comprador também, ele lida com as tratativas? O que ele pode esperar? O que não Sim. pode? Né? Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas acabam não se atentando muito na prática, né? A lei do inquilinato, ela traz algumas situações ali, Sim. mas ela também traz alguns direitos para o inquilino, né? Principalmente quanto ao prazo ali de permanecer naquele imóvel, Sim. né? Será que de fato tem que respeitar o contrato de locação? Será que não? Sim. Né? Então, uma das coisas que eu queria compartilhar também é isso. É bem legal você trazer esse assunto, porque é sempre uma situação bem conflituosa, porque tem 2 direitos ali se contrapondo, né? Um é o direito de propriedade, que justamente o locador, ele fala, pô, o imóvel é meu, eu quero fazer o que eu quiser, e agora eu quero vender, apareceu uma oportunidade de negócio boa, tem alguém oferecendo um bom valor, eu quero ter esse recurso financeiro agora. Por outro lado, tem um inquilino que está estabelecido ali, né? Tá que ele está no imóvel do outro, mas ele tem um contrato vigente, um contrato que às vezes paga o aluguel certinho, muitas das vezes, né? É difícil, o inquilino tá dando problema. E ele tá confiante, ele às vezes se estabeleceu ali, mora do lado do trabalho, os filhos estudam na escola mais próxima, e vai causar, assim, esse constrangimento, essa questão dele ter que sair do imóvel, né? Como que fica. Sim. Então, sempre é um momento muito problemático ali, e nesses casos, assim, tem a lei que ampara e cabe a negociação, as pessoas terem um bom senso também, né? Exatamente. Ter um bom senso, ter conhecimento, né? Porque às vezes também o corretor ou o advogado ali que está participando daquela negociação não tem conhecimento de fato sobre as nuances ali, as exigências, né, que a lei do inquilinato traz para você se resguardar quanto a essa situação. E às vezes o corretor ali na pressa, né, quer realmente não perder a oportunidade, acaba não quer fechar o negócio. informando, quer fechar o negócio e acaba não informando ou realmente não tem conhecimento daquilo que realmente é possível ou não, né? Sim. Porque geralmente há alguns prazos ali comuns, né, na lei do inquilinato, 30 dias, aí fica ali, 30 dias, vai ter 30 dias para sair. E na verdade não é assim, Não é, né? muito Então pelo a gente contrário. precisa tomar, exatamente. A gente precisa tomar um pouco mais de cautela quando se trata de imóvel, né, venda de imóvel que está alugado, e também para os corretores e para os advogados que trabalham com isso, não encarar como algo simples, né? Sem realmente informar o cliente e até na hora que o inquilino for, de fato, alugar lá desde o início, já orientar. Olha, esse imóvel está à venda? Sim. Né? Você pegou essa informação? Sim. Como que tá essa situação? Porque também pode ser que o imóvel não esteja à venda. Já recebi clientes, por exemplo, eu procurei um imóvel que não estava à venda. Mas o proprietário, ele tem a liberdade de colocar o imóvel à venda no curso da locação também. Então, não é uma garantia de que o proprietário fale para você, olha, o imóvel não está à venda, que ele nunca vai estar à venda durante o contrato. Exato. Né? Porque é uma faculdade dele colocar ou não. Exatamente. Eu acho que são negócios e negócios, né? É sempre bom o inquilino procurar saber,
Porque acontece de você saber que o proprietário tem aquele imóvel, tá no mercado, tá lá com a placa de vende-se. Aí você vai lá e fala, mas você alugaria pra mim? Daí ele fala, alugo. E ele aluga porque tá, às vezes, meses parado no mercado. Mas você já pode ficar sabendo que se um dia aparecer alguém querendo comprar, ele vai vender, né? Porque às vezes ele tá precisando daquele recurso, ele quer vender o imóvel, ele não quer... Na intenção dele original não era alugar, ele alugou porque talvez estava parado, as circunstâncias. Mas, independente disso, se ele sempre estiver alugando, pode aparecer oportunidades de negócio depois que, né, que ele queira vender. Sim, Eu até sim. passei por um caso recente, depois eu posso contribuir mais aqui, que era de um terreno, acho que eu já apresentei até um caso aqui, de um terreno que estava numa localização que a lei de zoneamento não permitia verticalização, então tinha um bulevar com inquilinos, e do dia para a noite a lei de zoneamento mudou, né, pelas questões urbanísticas da cidade, e no outro dia estava podendo construir um prédio. Chegou uma construtora e ofereceu milhões por aquele terreno. Então, tipo assim, para ela já não compensava mais a locação, embora até uma semana antes da lei de zoneamento, para ela os inquilinos eram o que atendiam, né? Sim, e ela tem esse direito, mas tem que respeitar o direito dos inquilinos. Né? Exatamente. E isso é um ponto muito importante a ser, né, deixado claro para o inquilino. Que não é porque o imóvel não está à venda que ele não vai nunca estar à venda. Ele pode estar. Né? É claro que assim, a gente tem o direito de preferência que a gente precisa respeitar. Sim. Mas principalmente para as locações comerciais, eu sempre aconselho a questão da cláusula de vigência. Sim. Né? Eu vejo isso muito... Eu vejo que só grandes empresas, na verdade, têm acesso a essa informação. Sim. Né? Se Que tem um atentam, jurídico realmente especializado e realmente se atentam e exigem isso. Né? Eu vejo que no dia a dia, em empresas que são menores, né? Comércios assim de centro e tal, ou até locações residenciais, as pessoas desconhecem essa informação e não sabem que podem trazer essa proteção para que realmente seja respeitado. Né? Porque o que é essa cláusula de vigência? É uma cláusula no contrato de locação falando que se o imóvel for vendido, a pessoa que adquiriu aquele imóvel, né, o possível comprador, o futuro comprador, ele vai ter que respeitar aquele contrato de locação. Sim. Mas não basta somente ter a cláusula no contrato. Ponto importantíssimo, né? O pessoal esquece. Coloca a cláusula ali e aí não leva para a matrícula do imóvel. Então, essa cláusula precisa estar averbada na matrícula do imóvel, senão não vai garantir realmente a vigência ali, o respeito àquele contrato de locação. Sim. Porque eu sempre falo, o contrato de locação, ele é um contrato entre particulares. A pessoa que está comprando, ela não tem noção daquilo que foi pactuado, do prazo, do valor. É um contrato que não tem efeito contra terceiro. Porque né? ele é de gaveta, literalmente, né? Ele não tem publicidade, não tá no cartório registrado onde quem tá comprando tem acesso a essas informações. Exatamente. Então, quando a gente puxa ali a matrícula do imóvel para negociar e não tem essa informação do contrato de locação, ou seja, eu não sou obrigada a respeitar algo que eu não pactuei, né? E muitas das vezes essa locação está sendo administrada por uma imobiliária. E a imobiliária também não quer perder aquela locação. E é onde a gente encontra os embaraços, né? Teve um caso lá no escritório que a gente se deparou realmente com bastante dificuldade na negociação, porque a imobiliária, ela falava, olha, tem a cláusula de vigência no contrato, tem que respeitar. Mas o meu cliente, ele não tinha obrigação de respeitar aquele contrato de locação. Não estava registrado. Não estava registrado na matrícula. E realmente o comprador, ele teria ali... O comprador não, desculpa. O inquilino, ele teria o direito de permanecer naquele imóvel no prazo de 90 dias, que é o que diz a lei. A lei fala a existência da cláusula de vigência no contrato de locação, mas também cumulado com a averbação na matrícula. Senão, não vai ter eficácia, porque você não dá essa publicidade daquela cláusula, né? Então, realmente é algo muito, muito delicado, uma informação importantíssima, mas que eu vejo que na prática só grandes empresas
que trazem isso pro negócio dela. Porque imagina você abrir, né? Uma Uhum. farmácia, né? Investimento, seus clientes sabem onde sua empresa está estabelecida, estão acostumados aí naquela localização. Exatamente. Todo o seu material publicitário é com aquele endereço, né? Então, Fazer um realmente... contrato, você fala assim, não, vou fazer um contrato de locação, assim, de 8 anos. Não, ali, vou ficar nesse imóvel, aí passa 2, bem lá, ó, é a vendido. construtora, né? Batendo, a gente vai construir um prédio aí agora. Não, e o seu cliente era o inquilino ou era o vendedor? Era o comprador. Ah, era o comprador. Era o E aí comprador. ele tava querendo a posse, é lógico, né? Porque o comprador muitas vezes tem Sim. planos de negócio ali pro... Exatamente. E ele tinha até, na verdade, vendido o imóvel que ele estava também. Então, assim, ele já tinha começado a pagar... Precisava pra moradia. Precisava. Já tinha começado a pagar financiamento do imóvel e do Eita. aluguel pra pessoa que tinha comprado. Porque a pessoa que comprou deles, comprou para investimento. Então, assim, a gente fez um acordo, né? Falando, olha, já que você não tá conseguindo a posse do seu imóvel novo, vamos continuar nesse. Vai negociando com a pessoa, né, que tá ali, que adquiriu o seu. Paga um aluguel para ela, mas... a gente vai aguardando até que se libere a posse do outro. E o inquilino utilizou até a última semana do prazo de 90 dias. E a imobiliária que estava administrando a locação, ela não foi em nenhum momento flexível. Tanto é que ela até queria que os meus clientes firmassem um novo contrato de locação, ou seja, os meus clientes se obrigariam a pactuar um contrato de locação, aí sim eles estariam obrigados a respeitar esse contrato, e aí eles provavelmente não iam conseguir retomar a posse. Então, assim, foi uma transação bem, assim, demorada, bem desgastante, né, pros meus clientes, mas... tem, né? Sim. Tem essa previsão. E o inquilino também, ele achava que ele tinha o direito de ficar lá no imóvel enquanto permanecesse o contrato. Sim. E a gente falou, não tem. A imobiliária também, que queria se resguardar daquela locação, né? Porque ela ia perder. Sim. E ela também não queria abrir mão, então ela não flexibilizava em nenhum momento de acelerar o processo ali com o inquilino, falando, olha, a gente já tá procurando outro imóvel para você. Sim. Não ajudar, foi né? totalmente inerte quanto a isso, e também acabou favorecendo com que o inquilino ficasse todo esse tempo, né? Então foram 90 dias, assim, bem desgastante. Mas conseguimos resolver. Eu acho que isso é importante, mas é triste ver quando as pessoas também criam essas barreiras, né? Porque no seu caso aí, ele tinha os 90 dias, tá? Ele segurou até o último dia, mas vocês resguardaram 90 dias que ele tinha direito, mas não teve nenhuma contribuição dele, assim, né? No sentido de que ele poderia ter muito bem auxiliado, porque é um direito de propriedade do dono do imóvel, né? Ele construiu, investiu, aquele patrimônio é dele, ele também não fica travado. Então, assim, nesses casos, o mais comum ali é até as partes se contribuírem entre si, né? Senta ali vendedor, comprador e inquilino, e às vezes acorda um prazo para o inquilino sair rápido e dar uma contribuição para o inquilino, porque também o inquilino tem um ponto positivo que muitas vezes nesse caso ele não precisa fazer as reformas de encerramento de contrato, né? Tem essas coisas os reparos, exato, né? Às vezes o comprador do imóvel já vai fazer uma reforma porque está entrando e tal, então libera o inquilino de tudo isso também. Então tem essa amarração que se a pessoa contribui, facilita, né? Mas precisa contribuir dentro dos termos da lei, tá tudo certo. Sim, né? sim. E nesse caso também a negociação ali da compra e venda precisa também ter um viés de como que vai ficar essa administração dessa locação nesse tempo, né, de 90 dias, respeitando o inquilino. Como que vai haver esse repasse de aluguéis? Quem que vai receber? O inquilino precisa ser cientificado de que realmente ele vai pagar para uma outra pessoa, né? Então, tudo isso precisa ser bem configurado ali na negociação, no contrato de compra e venda, exatamente para evitar maiores conflitos, né? Nesse caso, até a imobiliária que eu falei que deu bastante trabalho pra gente, eles até não queriam fazer o repasse para os atuais compradores, alegando que, a gente não tem contrato com vocês, pra gente poder fazer o repasse, a gente precisa firmar um contrato. Implicância com tudo, né? Pelo eu amor de tive Deus. que entrar com uma ação, você acredita? Nossa, pra 90 poder dias. pedir
fazer um pedido liminar, uma tutela, né, na verdade, para obrigar que eles fizessem o repasse, porque eles não queriam fazer. Aí eles só faziam pro antigo proprietário. Gente, é um absurdo. Deus, trocou o proprietário, trocou-se o titular daquele contrato. Exatamente. E aí queriam firmar, na verdade, queriam amarrar uma nova negociação, porque daí, a partir do momento que a pessoa assina esse novo contrato, aí sim. Aí existem obrigatoriedades, né? Então, essa era a nossa briga também. Não, a gente não vai assinar nada. Até que, realmente, de fato, o inquilino saiu e aí tudo se resolveu. Mas são coisas importantes de serem analisadas. Isso era uma alocação residencial, mas imagina numa alocação comercial. Não, comercial, né? Dá muito que mais problema, porque tem esse investimento todo do imóvel como negócio, né? Toda a estratégia de marketing, o público que você quer atingir, a localidade, né? Então, teve uma vez que um cliente veio me procurar, esse era o inquilino. Ele tinha recebido uma carta de preferência. Só que eu acho que, o proprietário, ele tinha colocado em várias imobiliárias para vender aquele imóvel. E não era a imobiliária que cuidava da administração dele, que veio trazer o possível comprador, né? E eu acho que, na verdade, o corretor agiu de má fé com ele, esse corretor que veio trazer um possível comprador. Porque o que aconteceu? Ele veio até o estabelecimento, era uma lanchonete, ele tinha alugado uma localização legal, assim, bairro. Era bairro, mas era uma rua bem movimentada, tem supermercado, tem feira, né? Enfim. Sim. Aí ele recebeu a carta de preferência dessa outra imobiliária em relação ao imóvel, né? Desse possível comprador. E aí, na hora que ele recebeu a carta de preferência, ele se desesperou. E ele ficou tão assim, meu Deus. Que era o fim da... Ele achou que já era, tipo assim, a ordem de despejo. Sim. Sendo que eu falei depois, né? Eu expliquei pra ele, falei assim, não é assim que funciona. Se vendesse mesmo, o senhor teria ainda 90 dias pra... Enfim, só sei que esse corretor ficou falando tanto que aquele comprador era interessado, que fez com que ele rescindisse a locação. Ele pagou uma multa proporcional em relação... entendi. Talvez ele já se desesperou, não vou ter onde morar, e foi procurar outro lugar. Não, era comercial. Não vou era ter. comercial, Ele falou assim: eu não vou ter onde pôr minha lanchonete. Aluguei essa exatamente porque não estava à venda. E ele ficou indignado do proprietário ter colocado à venda. Mas assim, eu falei, gente, é uma faculdade do. Sim. Ele falou assim: mas ninguém me avisou que estava à venda. Eu falei, tá bom, mas ele pode ter colocado depois se o senhor já tivesse entrado. Nossa. E aí ele se desesperou tanto, ele foi lá e assinou um distrato. Pagou a multa proporcional. O que aconteceu? Coitado. Não existia comprador nenhum. O negócio não se formalizou. O imóvel depois ficou fechado por 6 meses. Porque eu passava lá na frente e ficou parado por 6 meses. O estabelecimento fechado. E ele teve que... E aí ele fechou uma nova locação com essa imobiliária que levou o possível comprador. Sim. Por isso que eu acho que foi assim, sabe? Jogada uma pra jogada. ter vários negócios ali. Exatamente. Porque daí ele fechou uma nova locação, o corretor falou assim, mas se o senhor vai sair de lá, então a gente já tem um imóvel aqui pro senhor, você não quer alugar com a gente agora? Então ele saiu de uma imobiliária e foi pra outra. E aí ele veio depois querendo questionar isso, mas isso já estava feito, já estava consolidado. Ele assinou, e assim, sobre a vício multa... ocupação comprovada. Exatamente. Aí eu falei assim, olha, já que o senhor alugou, peça um termo aditivo agora, com essa cláusula de vigência, para que o senhor não venha sofrer isso de novo. Mas ele se desesperou, né? Ele poderia ter recebido a carta de preferência e ter consultado advogado, já que ele não sabia. Sim. Mas ele ficou realmente, ele é uma pessoa mais humilde, assim, que veio de outro estado pra cá. Então, assim, empreendedor ali, né? Negócio de família. Sim. E ele se adiantou desesperou. num problema que talvez nem existiria. Exatamente. Eu acho que essa falta complicado. de transparência atrapalha muita coisa também, assim, né? Por isso que, assim, essa questão de sugerir o registro do contrato de locação logo no começo é uma boa, porque se você sugere o inquilino, né, pedir, e o proprietário vai saber que, se for registrado, a venda dele vai ter que cumprir. Se ele, eventualmente ele vender no futuro, vai ter que cumprir essa vigência.
Então, nesse momento, se ele falar, não, vai atrapalhar meus negócios de possíveis vendas, ele já vai avisar, olha, eu tenho a pretensão de vender. Então, não quero que registre esse contrato. Então, as partes já entram no negócio sabendo das regras do jogo, né? Eu acho bem legal isso quando é claro. Então, acho que às vezes falta. Mas eu acho importante as pessoas terem ciência que a carta de preferência, ela é só o direito de você ser a primeira opção de comprador, né? Ela não quer dizer que você também já vai desfazendo negócio e nem quer dizer que ele já tem outros negócios. Até porque a cada mudança ali das condições do negócio, você tem que receber uma carta de preferência. Isso as pessoas esquecem, né? Às vezes, manda uma carta de preferência 1 ano atrás. Né? Ou tipo assim, olha, eu tô vendendo esse imóvel por 500 mil, você tem dinheiro pra pagar? Não. Mas depois vai lá e vende por outro por 500 mil por 10 parcelas, é uma condição diferenciada. Você tinha que ter proporcionado as mesmas condições. Sim, então, isso é importante dessa carta de preferência. E depois também, não tem essa do atual proprietário pedir a desocupação, né? Normalmente ele tem que fazer a escritura, vender, e aí um novo proprietário que pede a desocupação do imóvel. Então tem essa questão também, porque tem muita gente que exige que saia antes de vender. Tem que exigir, não, se for rescindir a locação, culposamente. Como se fosse uma responsabilidade do comprador mesmo, né? Então, assim, na verdade, o comprador, porque o vendedor, ele tá obrigado no contrato a respeitar o prazo de locação. Então, quem não está obrigado é o comprador. E aí a própria notificação precisa ser realizada no nome do comprador, né? A ação de despejo, se for promovida, vai ser promovida pelo comprador e não pelo vendedor. Como novo proprietário. Eu sou novo, assumi essa propriedade, agora eu quero que mude. Respeito os 90 dias, mas pede alteração. Exatamente. Né? Então, assim, é isso. Eu até tive um caso, que talvez já tenha mencionado, que foi esse mesmo caso que eu trouxe aqui, dessas pessoas que tinham lá no Boulevard. No caso, a construtora, ela não queria ter trabalho com essa desocupação desse imóvel depois. E ela veio e pediu pra gente, ela colocou como condição da venda que a gente teria que desocupar antes. Nesse caso, a minha cliente, que era proprietária do terreno, ela não tinha tanto amparo para pedir essa desocupação antes de concretizar o negócio. Então, a gente usou o bom senso ali, a gente sentou e conversou com todos, acho que tinham 20 inquilinos, a nossa tática foi, vamos conversar, vamos abrir o jogo, falar que é um bom negócio para ela é uma senhorinha, então para ela hoje ela está recebendo aqui 20 aluguéis de menos de R$1.000, ela vai estar recebendo milhões com uma construtora, né? Ela vai poder cuidar da saúde. E foi isso, a gente sentou lá, a gente conversou com os 20 inquilinos, todo mundo entendeu, a gente negociou prazo, a gente colocou 3 meses para eles desocuparem, abrimos mão dos 3 aluguéis, então todos eles teriam 3 meses para arrumar outro estabelecimento sem pagar o aluguel para ela. Então no final deu certo, porque foi isso, entendeu? A gente resolveu na negociação, no bom senso e na transparência. Que eu acho que às vezes isso também prevalece, assim, para as pessoas, para conseguir também a vida, nem tudo se baseia na ponta do lápis, na lei, né, naquilo que está escrito tem que ser. Isso já resolve. Por isso que a gente sempre fala, né, que o mercado ele é muito do negocial mesmo. Então, o que as partes pactuarem, é claro que existe a lei para proteger e se as partes não entrarem num consenso, a gente tem a aplicação da lei como regra geral ali, né? Porque tem que ter uma proteção. Exatamente. Mas o que as partes pactuarem é bom. A gente já chegou a fazer várias vendas também de imóvel alugado, em que o próprio comprador, assim, concordou, o inquilino também estava de acordo. Em 30 dias eu saio, já estava ciente. Às vezes o inquilino também já tá querendo ir para um imóvel próprio, né? Então, às vezes pede um pouquinho para estender o prazo ali de locação até a entrega, de fato, né, do novo imóvel. Mas tudo isso é passível, né, de ser negociado. Mas se caso não estiver num consenso, a gente tem a aplicação da lei ali para resguardar e amparar. Mas, de fato, eu vejo que as pessoas acabam pecando muito por não conhecer essa questão da cláusula de vigência no contrato de locação e refletir isso na matrícula do imóvel. E muitas das vezes uma locação comercial, ela exige esse cuidado. Pode ser o ponto-chave ali do negócio, né? Exatamente. Bom ponto, viu, Manu? Gostei do tema. Que legal que você conseguiu resolver pro seu cliente. Que pena que ele teve que esperar os 90 dias, Teve que esperar 90 dias. Teve que... Nossa,
Teve que tinha entrar com uma comprado tutela pra... alguns móveis também, enfim, foi um pouco caótico ali, mas Uhum, deu certo depois resolver e quando eles se mudaram, eles agradeceram muito, ficaram bem emocionados assim. uhum, E foram meses bastante exaustivos assim, aham. sabe? A gente passou por vai dar tudo certo, até uma hora que a vendedora arrumou um advogado e falou: não, a gente quer destratar, vai ter multa, e voltamos e fomos negociando. Então Nossa. foram 3 meses assim, bem exaustivos de negociação, de reunião, de ligação, mas deu certo. É, porque é a vida das pessoas, né? Então, assim, eu sempre Uhum. tenho isso muito pra mim, no sentido de que, tá, é a lei, a gente tá lidando com os negócios, mas no final, essas pessoas, a vida, elas tem gente que fica muito apreensiva, né? Então, mexe com muitas emoções, então é difícil lidar com um caso assim. Pode parecer muito simples a gente contando, mas no Sim. dia a dia é complicado, porque a gente sabe as pessoas estão envolvidas, né? No final não é só coloca no papel e roda. Não é Parabéns pela só solução. uma. Ah, obrigada. Não é só uma multa, né? Não é só um dinheiro. É, Não é só. exato. Porque Tem dinheiro, às vezes, que nem paga toda a dor de é, cabeça. exatamente, que nem eles estavam preocupadíssimos de terem que perder esse imóvel, porque eles já tinham, na verdade, feito uma negociação que não tinha dado certo. Então, Uhum, assim, eles tinham negociado uma, que daí chegou na hora, não deu certo de se concretizar. Então, uhum. eles já estavam passando por uma segunda possibilidade de um negócio não dar certo também. Então, Nossa. imagina o desgaste Sim. emocional ali. Até uma vez eu recebi uma outra cliente no escritório e a gente estava fazendo uma auditoria, né, para aquisição de imóveis. E aí ela começou a chorar na mesa. E conforme Uhum. eu fui dando as respostas para ela, né, daquilo que eu tinha analisado. E aí ela falou assim: Meu Deus, não é possível que eu não vou encontrar meu imóvel, porque já é o terceiro que eu tô procurando e não Uhum. encontro. Então, assim, Uhum. não é só sobre dinheiro. Sim. Não, é o sonho da pessoa de ter um lar, às Uhum. vezes planeja, né, de ter filhos, enfim. Sim. Então, quando a gente lida com imobiliário, a gente lida com muitos sonhos e com expectativas e desejos das famílias, né? Uhum. Não é só um imóvel, não é só uma transação de alto valor. Não, são sentimentos que estão ali em jogo. Tá. Não, com certeza. Eu sempre vejo isso, é muito legal também quando dá problema, mas a gente vê muitos negócios se realizando, né? E como as pessoas saem felizes, assim, porque são negócios que às vezes elas planejaram a vida inteira, assim, pra ter, né? Não sei o Sim, histórico desse seu exatamente. cliente, mas às vezes ele tava economizando pra comprar um imóvel, assim, então Uhum. é, é muito legal quando a gente consegue solucionar e resolver a situação de vida Sim, deles. sim, foi um alívio mesmo. Mas é isso, deu nosso tempo aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Manu, por contribuir com esse caso. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais.